Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da AltV, a TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio. Nestes tempos de quarentena, estamos fazendo nossas entrevistas, nossas edições por videoconferência. E nesta edição do Agropapo nós vamos tratar aí de um tema importantíssimo aí para o agro, justamente em tempos aí de crise, a despeito, enfim, do setor ser o mais dinâmico da economia, está suportando bem esse período de pandemia da Covid-19. Vamos falar aí sobre o tema de recuperação judicial, mas para falar com propriedade sobre este assunto, eu tenho a grande satisfação de receber nesta edição do Agropapo o Douglas Dueck, da Quist Investimentos. Douglas, satisfação contigo no Agropapo, meu caro. Satisfação é minha. Muito obrigado pelo convite. Muito bem, eu queria que a gente pudesse começar você dando um breve perfil aí de quem que é a Quist, Douglas, por favor. Lógico, Naldo. Na verdade, a Quist Investimentos é uma casa de investimentos. A gente tem duas áreas de negócios aqui. Gestão de fundos de investimento, onde a gente faz investimentos em empresas, a gente empresta dinheiro contra imóvel em garantia, é uma área de fundos, onde a gente atua como gestor. E a gente também tem uma área de assessoria financeira, onde a gente acaba ajudando com sofisticação financeira, dando acesso financeiro a soluções financeiras para diversos tipos de empresa, numa situação que a gente chama de situações especiais. Então, é uma situação atípica. Eu estou no meu dia a dia normal, talvez não é o que a Quist Investimentos vai me ajudar, mas eu quero um financiamento maior, eu quero um investidor e, em muitos casos, eu quero uma reestruturação, ou eu preciso de uma reestruturação, é onde a Quist vem com 12 anos de histórico para poder prover essa solução. E, mais recentemente, depois da gente ter feito uma série de indústrias, depois da gente ter sido um dos maiores assessores da Lava Jato, a gente assessorou muitas empresas naquela época, de 2017 para cá, a gente tem atuado muito no agronegócio, onde a gente criou um departamento que entende o agronegócio, que é completamente diferente de tudo que a gente já fez e conhece da indústria, de serviço. O agronegócio, ele é bem diferente em termos de ciclo. Então, tem as suas especificidades, né? Exato. Então, a gente criou um departamento em 2017 para atender o agronegócio e tem feito bastante coisa, graças a Deus, no setor. Bacana. Para a gente continuar, eu queria que você pudesse dar também um breve perfil aí, explicar um pouquinho, de fato, o que é esse mecanismo aí de recuperação judicial. Acho legal a gente dar esse ponto de vista aí para a nossa audiência. Perfeito. Assim, a recuperação judicial é um capítulo na lei de falências que diz assim, ó, antes de você, infelizmente, ter uma falência, que pode acontecer, você tem uma segunda chance. É um caminho oposto a uma falência. Então, se eu sei que eu estou com alguns indícios, exemplo, eu não estou conseguindo pagar minhas contas e outros indícios que eu posso ter, eu posso usar a recuperação judicial. O que a recuperação faz de forma simplista? Ela congela minhas dívidas. Eu, momentaneamente, eu estou em dificuldade, está difícil. Eu preciso de um tempo para respirar, então eu vou ter aí um tempo que é essa discussão judicial e eu vou poder fazer uma proposta para os meus credores para como eu vou pagar isso daqui. Mas eu posso ser um grande reestruturador ou um grande produtor? Será que eu vou me recuperar em uma semana, duas, ou um mês ou dois? Muito difícil. Então, a lei já prevê, te dá um prazo, que é de 6 meses, e às vezes na justiça demora um pouco mais, indo para um ano e pouco, onde eu tenho uma carência, que é uma discussão judicial, onde vai organizar todo mundo que tem direito de receber. Então, eu estou em dificuldade, em vez de eu acabar com o meu negócio, onde eu gero emprego, eu gero impostos e etc. Todo mundo pode estar, Ronaldo, num momento difícil. Então, sei lá, tem uma malinha da Samsonite na sua casa? Muita gente tem. 8 mil lojas no mundo, capital aberto na Bolsa de Nova York, 2009, está num ponto ruim do ciclo, ela pede recuperação judicial, continua a sua vida. É muito comum fora nos Estados Unidos e fora do país, a gente ainda está engatinhando aqui. Tivemos casos mais emblemáticos, como o Oi, como o Odebrecht. Então, é uma ferramenta para quando eu estou com um problema, eu me reestruturar. Então, o que eu faço? Eu congelo a minha dívida, eu tenho tempo para arrumar a minha casa e eu posso fazer uma proposta para os meus credores de como eu vou pagar todo mundo. Tá. Muitas vezes pode ser uma dívida um pouco mais alongada, então se os credores não aceitariam um ano, 2 ou 3, eu posso fazer 5, 10, 15 anos. O que eu posso fazer? Uma proposta que se adeque à minha real capacidade de pagar. Não imposta pelo que o banco, por exemplo, quis, ou alguém falou, olha, o máximo que eu aceito é X vezes.
Pode ser que eu não aguente pagar. Então, a recuperação, o que a gente tenta fazer é adequar exatamente dentro da minha capacidade. Então, eu consigo pagar 10 e eu estou devendo 100. Então, eu preciso de 10 anos para pagar e aí vai caber no meu bolso, vai ser bom para o produtor e vai ser bom também para o credor, que na teoria vai receber tudo. Se falhe, se tem um problema de execução, pode ser que um receba, o outro não. Então, a gente tem uma maior facilidade. Então, a recuperação judicial é uma ferramenta para eu poder parar, conversar com meus credores, melhorar um pouquinho a minha estrutura e fazer uma proposta para todo mundo de forma igualitária. Eu quero pagar, eu não consigo agora, e eu consigo pagar todo mundo proporcionalmente, todo mundo tem direito de receber, então não é que eu pago um, não pago o outro, não tem amigo, não tem o que for, porque eu não posso privilegiar ninguém, então eu tenho uma forma organizada de renegociação. Aí eu renegociei, volto a ficar em dia, se eu tiver 10, 15 anos para pagar, eu volto a ficar em dia com todo mundo, limpo o meu nome aí no final desse processo, que por aí foi meio 2 anos. E quem é que faz a arbitragem disso tudo, Douglas? Na verdade, os próprios credores que fazem essa arbitragem. Então, como funciona o dia a dia? A nossa equipe, junto com uma equipe de advogados. Então, assim, o que a gente faz? A gente aqui como assessor financeiro, Ronaldo, não diagnostica só a recuperação judicial. A gente faz uma série de reestruturação que não tem nada judicial. Para quando é indicado, quando a gente diagnostica. A empresa tem alguma capacidade de pagar? O produtor tem alguma capacidade de pagar? Vamos prometer 10 vezes. Mas, exemplo, eu chego num produtor que agora ele não consegue pagar nada por um ano. Se eu tiver um credor que está em atraso e eu falar para ele, olha, amigo, me dá mais um ano para eu pagar, é muito difícil de a gente chegar num ponto desse com alguém que já tem uma dívida em atraso. E eu falo, olha, o que está atrasado, eu preciso de 1 ano de carência, preciso de mais 8 anos para pagar, por exemplo. Então, é difícil de fazer. Então, a gente vai para o juiz, pede essa recuperação judicial quando diagnosticada, e a gente tem um tempo para arrumar essa casa, então eu preciso tentar captar dinheiro mais barato, cortar custos, me reorganizar. O produtor, infelizmente, ainda é desorganizado, por mais que às vezes ele fatura 100, 200 milhões no ano, estou falando de grandes produtores, ele pode não ter a mesma organização de uma empresa que teria com 50 milhões de faturamento. A gente vem prover isso para a empresa também. Então, plano de safra, números, organização, governança, para quê? Para a gente estar mais enxuto e aí conseguir tirar o melhor dessa empresa em termos de rentabilidade e aí voltar e prometer para os credores, agora eu posso pagar, eu me reorganizei, eu preciso de X anos para poder pagar essa minha dívida. Então, eu peço a recuperação judicial, o juiz concede ela. Então, eu vou ter esse tempo para me reorganizar e o tempo para todos os credores poderem falar, eu tenho direito de receber, eu tenho direito de receber. Então, poder discutir se o valor dele está certo ou está errado. É esse processo judicial. Ao final, a gente faz uma proposta para esses credores, que podem ser bancos, trabalhistas, fornecedores, todo mundo que tiver direito de recebimento, eu vou fazer uma proposta. Quem delibera isso? Quem arbitra isso? Os próprios credores. Eu aceito, eu não aceito. Só que, para ser justo, que é dificilmente você vai convencer todo mundo a aceitar uma coisa, a recuperação prevê que 50% mais um é a vontade da maioria e vai decidir. Então, se infelizmente eu tenho um credor, não vou chamar de encrenqueiro, mas mais difícil de eu poder tratar, por qualquer motivo que seja, a vontade da maioria vai imperar. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um plano, posso negociar, se não é 10 anos, é 7, é 8, se é 8 e não dá para pagar em 10, pode ser um plano escadinha. Eu tenho uma série de opções para fazer. Eu posso, por exemplo, dar uma máquina ou um pedaço de uma terra que eu não estou usando como entrada e fazer um resto de pagamento. Eu tenho opções para poder propor. Se isso agradou 50% mais um, eu vou conseguir aprovar o meu plano e vou continuar. Qual que era... E por que agora esse assunto está tão em alta, não só por causa da pandemia, mas a gente tinha, antes da pandemia, uma crise instalada no agronegócio. Qual que é o ponto principal aqui, Ronaldo? O produtor rural tem a discussão se ele é ou não é uma empresa. Por quê? Sim, existe esse debate aí entre CPF e CNPJ. Então é assim, por quê? A gente tem a recuperação judicial é para empresas e fala, mas o produtor não é uma empresa. Ele não é uma empresa simplesmente porque o governo coloca uma condição que é um benefício fiscal
para você operar no seu CPF, onde você vai ter menos impostos a pagar do que você fosse uma empresa. Mas ele deve 100, 200, 50, 300 milhões, o que seja. Ele tem funcionários, máquinas, dívidas. Então, uma pessoa física, na prática, não tem 100 funcionários e um monte de coisa. Então, ele só opera, ele é uma empresa de fato, mas ele não é de direito. No papel, ele pode não ser. Essa discussão nos anos anteriores, ela então ainda era incerta. Hoje, isso já é pacificado, entende-se do produtor rural. Então, ele tem direito de buscar essa ajuda, então agora tem sido mais confortável. De novo, tem pessoas como eu vou ver, vendendo uma recuperação judicial como uma mágica. Não é uma mágica, não é uma facilidade e não é indicado para todo mundo. Tem casos que pode ser prejudicial. Então, precisa ser indicado para o caso correto, na hora correta, se está certo ou não, se foi um pouco antes ou não. É basicamente como uma doença. Se eu tratar o quanto antes, melhor. Mas se eu der o remédio errado para aquela doença, eu posso ser mais prejudicado ainda. Então, a gente, como médico de empresa, tem que diagnosticar se é certo para aquele produtor e aí evitar. Mas, no mercado agro, é uma coisa nova exatamente por essa discussão. Então, a gente tem 12 anos, a gente está desde 2008 fazendo recuperação, que é uma lei de 2005 também muito recente, tem pouco histórico, e que veio de uma lei que não era legal, que era a lei da concordata, que basicamente qual é a diferença? A concordata, eu tinha 2 anos para pagar minhas dívidas em atraso. Quem consegue pagar suas dívidas em 2 anos? Quase ninguém, e era conhecido como lei da quebra. Quebrava. Então, hoje, modificada essa lei, no caso Varig, em 2005, eu posso fazer uma proposta que se adeque para mim. Pode ser 2 anos, como era a lei velha, ou 25 anos, como planos que a gente já fez também. Então, eu tenho outras opções. Exemplo, eu consigo tirar uma fazenda para poder vender, para pagar os meus credores, mesmo se eu não tenho certidões, se eu estou devendo impostos. Então, o juiz consegue tirar isso para pagar os credores, que eu não consigo, devendo impostos, minha documentação não está em dia. Então, eu tenho uma série de soluções que a recuperação judicial deixa eu executar dentro de um ambiente protegido. Costumo dizer, há muitos anos. Nessa questão, então, pelo que a gente pode apurar, então, Douglas, tem, obviamente, então, um desafio aí até de catequização, né, de educação, né, no sentido de mostrar qual que é o alcance do mecanismo e tal, qual que é a indicação e tudo mais, e fazendo um registro até nessa questão que você pontuou bem aí do CPF versus CNPJ. De fato, eu vejo assim também que essa questão do produtor migrar para o CNPJ, isso vai avançar de uma maneira cada vez mais natural a partir de agora, até porque o produtor ele vai precisar cada vez mais buscar crédito no setor privado, né? A realidade do Tesouro Nacional está mudando, né? Até a gente está na semana de lançamento do Plano Safra, de crédito rural, isso vai ficar cada vez mais indicado para o pequeno produtor, né? Vai ter uma profissionalização, e para o cara buscar crédito no mercado, ele vai ter que ser CNPJ, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já, de certo modo, já deu essas respostas e tal, mas eu queria que você, de maneira muito objetiva, pudesse dizer aí quais são esses principais sinais aí que indicam, olha, chegou a hora de você assumir aí um plano de recuperação judicial. Eu vou te dar os principais sinais, mas eu quero só dar um conceito que é para a gente botar os sinais. Eu costumo dizer que o nome recuperação judicial é errado. Eu falo isso há muitos anos. O nome certo deveria ser proteção judicial. Por quê? Numa hora que eu estou com fragilidade, então é assim, não é uma vontade que eu quero pedir uma recuperação judicial, mas eu não estou conseguindo pagar, eu vou ser executado, eu vou perder meus bens, eu vou ter bloqueio na justiça, eu preciso de uma proteção. A única coisa é que eu preciso fazer isso de uma forma muito transparente, honesta e séria, porque eu posso fazer isso uma vez na vida, nesse ambiente, agora nessa hora. Então, se eu vou pagar em 20 anos, em 10 anos, eu vou poder fazer uma vez, por exemplo, em 10 anos. Não então, pode pedir 2 vezes? Depois que você acabar de pagar, na teoria pode, mas a lei é tão recente que quase nenhuma empresa pediu 2 vezes. Então, vamos pensar como uma vez só, porque a gente está buscando uma solução para o resto da vida. Então, a gente quer contar uma história bonita aqui, que a gente vendeu para um fundo grande de fora, para um grupo de fora, um grupo chinês. Tem histórias bonitas de produtores. Infelizmente, tem a história bonita do investidor, mas eu também preciso ter uma história de sucesso de uma empresa que precisava de uma reabilitação, de um grupo que precisava de uma reabilitação.
e que se não fizer a reabilitação, que podem falar, ele está fazendo um golpe, está fazendo uma bagunça, se eu não reabilitar, eu vou quebrar do mesmo jeito. Então, principais indícios que a gente pode precisar de uma recuperação judicial, na nossa experiência, que já fizemos 190 recuperações de uma forma geral, e hoje eu tenho isso adaptado ao agronegócio. Primeiro, capacidade de pagamento. É sempre a minha condição. Quando eu imaginei que eu ia ter uma safra X, quando eu imaginei que eu ia ter crédito, que às vezes não acontece, então a gente sabe que o produtor, diversas vezes em dificuldade, eu vi isso, ele consegue plantar, esperando um crédito que não sai, ele ia colocar veneno e alguns insumos que ele precisa, o dinheiro não sai, a safra sai muito prejudicada. O que acontece? Ele colheu uma parte do que ele precisaria, e vamos dizer, quando eu faturo 100, talvez minha margem é 10, então essa margem ela pode ser muito prejudicada, pode ser a diferença do lucro para o prejuízo. Porque a gente sabe, vamos dar um exemplo, uma soja, eu gasto 30, 35 sacos de soja para plantar, para colher um pouco mais. Então, se eu pago juros, eu vou gastar mais. Se eu arrendo uma área, eu também vou pagar mais. Então, eu tenho um custo para colocar. Se não ter produtividade, pode ser que isso empate ou eu ainda perca dinheiro. Então, minha capacidade real. Parei no meu travesseiro, eu consigo pagar essa monte de dívida? Ou quando eu faço a conta, eu vou colher vai sobrar uma margem de eu estou devendo para 3, 4 pessoas diferentes. Isso é a capacidade de pagamento. Se essa capacidade de pagamento ela é razoável, eu posso chamar os meus credores e falar, olha, eu não preciso de uma recuperação judicial, estou aqui, o Douglas, o meu assessor, quem quer que seja, só que eu preciso de 7 anos para pagar. Pode ser, então, se eu tenho alguma pequena capacidade, pode-se, então, propor um alongamento de dívida sem recuperação judicial. Porque eu consigo falar, vou pagar um pouquinho agora, um pouco depois e assim por diante. Se agora eu não consigo pagar nada, porque está muito apertado, e eu já tenho lá um banco que não quer renovar porque eu posso ter um Serasa, eu posso estar com um problema, e se eu não consigo pagar nada e eu prometer para esse cara que eu vou pagar e de novo descumprir, talvez aí é um dos indícios que eu posso precisar da recuperação judicial. E eu tenho que fazer a conta que eu preciso ter o dinheiro para plantar e o que sobra pagar alguém. Não pode ser o mesmo dinheiro. Então, essa capacidade de ter como plantar e depois pagar, aí eu consigo ter um dos indícios se eu mereço ou não estudar o caso da recuperação judicial. Tá. Um dos outros pontos, Ronaldo, é o próprio mercado. Essa análise de crédito de um terceiro. Ele fala, olha, você não está muito endividado? Olha, eu não vou conseguir aprovar esse crédito para você agora, estou achando que o teu nome está complicado. Se ninguém está querendo me dar dinheiro, e um banco vive de emprestar dinheiro, por que será que ele não quer me emprestar dinheiro? E aqui, eu preciso fazer um parênteses, o banco cobra juros que não existem no mundo. Por que será que nem os juros que não existem no mundo tão alto ele quer me cobrar? Porque a chance de ele receber é menor, está muito pequena. Ele está achando que vai perder e não vai receber o dinheiro de volta. A análise de crédito de terceiros pode ser uma trading, pode ser uma revenda que me dá os insumos, pode ser o próprio banco. É um grande indício de que alguém de fora, frio, sem ser o meu emocional, está me falando que eu estou com algum problema. Então, é um termômetro, né? É um termômetro. É o segundo ponto importante. Outro ponto. Eu já estou tendo execuções. Então, um banco já não deu, já pediu um prazo, o cara já me botou no Serasa, já tive que procurar um advogado, já está saindo do meu controle. Já estou começando lá. Quando eu estou endividado, eu falo, olha, tá, vamos ver, eu estou, que o pessoal fala, barrigando, empurrando, eu ainda estou achando que eu estou com algum controle. Quando um me nega um crédito, o outro já está me executando, fala, opa, eu vou bater na parede, tem alguma coisa errada aqui. Isso pode ser também um dos indícios. Eu estou tendo execução aqui. Eu passei do ponto negocial para um ponto que já estão me executando judicialmente. Então, pode ser que a recuperação seja um dos indícios também. Uma ideia, e que eu preciso passar, que é a coisa que eu mais escuto, Ronaldo, a tal da ideia de eu vou vender a minha fazenda e vou pagar as minhas dívidas. Vamos analisar friamente. O banco, um credor, quando me empresta dinheiro, ele me cobra os juros que representa um cálculo de risco para me emprestar isso. Vamos fazer um parênteses aqui que vamos tirar a fazenda e vamos fazer uma fábrica. A fábrica tem lá um galpão, por exemplo, e uma máquina. Se eu te falasse assim, Ronaldo, eu vou resolver o meu problema aqui, vou vender minha máquina e vou pagar todo mundo. Legal, você é honesto, você quer pagar, mas você acabou com a sua fábrica. Se eu vender a máquina principal,
Como é que eu continuo? Eu não estou reestruturando, eu estou liquidando a minha atividade. Os funcionários, eu não vou ter mais funcionário. Os impostos que eu gero, o benefício que eu faço na cidade, na minha região, quem presta serviço para mim, o caminhão que vem retirar minha produção, acabou. O banco vai pegar, por exemplo, se for no caso, o banco, estou usando de exemplo, vai pegar minha fazenda e vai leiloar. Eu matei aquela geração de riqueza que eu tinha. Então, vender os meus bens para pagar a dívida não é o correto. O correto E o pessoal, na verdade, deve pensar isso como a primeira opção até, né? Pensa como a primeira opção, porque o produtor, Ronaldo, eu tenho aqui vários casos, meus clientes vão se identificar que o cara saiu do Rio Grande do Sul, passou no Mato Grosso, hoje, por exemplo, está no Matopiba ali, no Maranhão, Tocantins, Piauí, o cara foi com a família para morar numa barraca de lona e começar, e hoje chegou a ser um grande fazendeiro. O cara é trabalhador, Ronaldo, o cara não está bagunçando. Por ser trabalhador, quando ele está colapsando, ele acha que o certo é ele vender tudo para pagar porque ele é honesto. Mas a recuperação judicial não é uma desonestidade. A recuperação é uma lei para quando eu estou com dificuldade. Eu fui 20 anos honesto e agora não sou mais honesto? Não é isso. Claro. Então, eu preciso de ajuda. É uma repescagem, né? É o bom e velho devo não nego, pago quando puder. Eu preciso de ajuda, por quê? Porque a safra foi ruim, o dólar disparou, eu tenho uma série de coisas, eu estou ali num lugar que o clima prejudicou, eu tenho uma lei dentro da lei para poder me ajudar no caso desse. Mas aí, para também ser justo, eu posso fazer isso uma vez, eu não posso ficar fazendo bagunça. Então, vender fazenda para pagar a dívida é a coisa mais ruim que a gente escuta como pensamento. Parece honesto, mas você está matando o seu negócio. Qual que é o certo? Eu congelo a minha dívida, eu vou produzir. Então, o que eu posso fazer para produzir? Eu posso, de repente, buscar um sócio investidor, que eu também tenho aqui na Quest Investimentos uma área de fusões e aquisições onde eu busco investidores para uma empresa dessa como solução para o produtor. Eu preciso fazer o que o produtor mais sabe, que é produzir. Fazer filhotinho, fazer essa área crescer, produzir dinheiro e a margem pagar a dívida. E não a minha fazenda ou qualquer coisa diferente disso pagar a dívida. Porque senão eu não estou fazendo reestruturação, estou fazendo o que o mercado financeiro chama de liquidação. Eu vou liquidar os meus bens, vou pagar, mas eu matei a minha atividade. Então, essa liquidação seria o caso da falência. Quando falha, é isso que acontece. Se eu falir, já vão pegar e vão levar esses meus bens a leilão. Então eu tenho uma chance antes disso, que não é pegar e vender meus bens para poder fazer. Então, a gente tem escutado muito esse ponto, por isso que eu estou frisando que o produtor acha que é bom. Outra coisa, ainda dentro dessa variação. O produtor faz uma conta que é assim, eu devo 100 milhões e eu tenho 200 milhões em fazendas. Eu estou superavitário. Não é verdade. Quando você começa a ter liquidação, execução, problemas judiciais, o que acontece? Um banco vai pegar meu imóvel e vai levar no leilão por metade do preço. Só aí eu já tenho 100 contra 100. Mas não é simples, então pega meu 100 e eu saio com o nome limpo. Eu começo a ter execução, nome sujo, uma bagunça generalizada. Aí eu já devia 100, começa juros, multas, custas de advogados. Então, essa conta de eu tenho 100, tenho 200, ela é muito virtual. Na prática, ninguém, a não ser que você tenha 1 bilhão em fazenda e uma dívida de 50 milhões, na prática isso não funciona bem. Então, o que a gente faz é diagnostica, olha essa capacidade de pagamento e faz. Perfeito, Douglas. Deixa eu te perguntar, a gente está caminhando para o desfecho aí da nossa entrevista. Eu queria checar contigo aí um último ponto que eu vejo que é importante. Vamos imaginar, enfim, infelizmente acabou não dando certo e tudo mais. É um processo de recuperação aí judicial. Vocês atuam também nesse ponto de aconselhamento de venda de ativos judicializados? Sim. Tá. A gente vai olhar a capacidade da empresa e os ativos dela, as peças que ela tem para uma solução. Mesmo que seja eu ficar, às vezes, metade do que eu sou e vou persistir, pode ter a venda de alguns ativos, sim. Pode ter venda para um fundo para eu continuar rendendo por 20 anos. Me daria capacidade de pagar e continuar a minha atividade. Então, a gente tem uma série de soluções aqui, que é exatamente esse momento que eu falei no começo, que é atípico.
eu preciso de alguém que tenha mais ferramentas para me ajudar. Pode ser um investidor, um financiamento diferente, pode ser comprar as minhas dívidas de um banco e passar para outro banco ou fundo que refinancie essas dívidas. A gente tem essas soluções também. Então, mas é um terno sob medida para cada noivo aí que vai vir, a gente vai fazer, vai entender as peças de cada um. Muito bem, meu caro, já é um bordão, chavão do Agropapo, que boa conversa acaba passando rápido, é um tema super importante, um tema que carece, obviamente, aí de comunicação e de questões aí educacionais aí para o setor, pode render novas edições aqui no nosso programa, mas por hora eu queria agradecer uma vez mais aqui a tua participação e pedir para você deixar os contatos aí da Quist. Lógico, eu que agradeço e, de novo, a gente está aculturando esse mercado, é importante gerar esse conteúdo, essa informação. O mais fácil que é o site quist.com.br e a gente está em São Paulo, a matriz, 11 3804 4499. Estamos à disposição para tomar um café com quem precisar. Muito bem. Dado o recado, encerramos esta edição do Agropapo. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da Altivia TV da Internet é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.